Gente, boa tarde. É com uma alegria enorme que a gente está aqui hoje para falar com vocês sobre esses novos horizontes da transferência de tecnologia no Brasil. Quem está na área há bastante tempo sabe quanto essa parte de transferência de tecnologia evoluiu nos últimos anos, né? A gente vem décadas uma tentativa e finalmente com um êxito enorme na flexibilização da verbação dos contratos no INPI, em termos de entendimentos adotados, em termos de exigências, de formalidades, de tudo isso. E para conversar sobre isso hoje, a gente trouxe aqui o Dr. Bernardo Bem-vindo, que é o novo coordenador geral da área de contratos do INPI, e o Dr. Railton Carvalho, que é gerente jurídico da Mercado Livre. Antes da gente dar a palavra a eles, eu queria mencionar rapidamente que esse processo foi todo iniciado lá atrás, com a IN 70, em 2017, né, quando o INPI deixou de se manifestar sobre os aspectos fiscais e cambiais dos contratos submetidos à verbação. Né, a gente via que ali já existia uma intenção de se iniciar um esforço de menor intervenção nos contratos privados, né, do INPI deixar de se manifestar sobre qual é o percentual máximo que a empresa pode pagar, que pode deduzir, enfim, deixar isso para a Receita Federal se manifestar no futuro. E, atualmente, até por conta das modificações legislativas que a gente vem tendo, agora a royalties vai ser tratado com base em preço de transferência, como faz o resto do mundo, a gente está entrando aí num ambiente mais OCDE. E, por conta disso tudo, o próprio INPI internamente veio demonstrando também essa intenção de entendimentos quanto de exigências para assinatura digital, para uma série de coisas. Então, eu vou começar já agradecendo a participação do Bernardo. O Bernardo é economista formado pela UFRJ, ele é mestre em administração pela COPEAD, com extensão na França, e gestor da inovação certificado pelo Dansert, na Dinamarca. Ele é o atual coordenador geral substituto da área de contratos de tecnologia do INPI, com experiência nas áreas de planejamento financeiro e estratégico de grandes multinacionais e como consultor em gestão na Bain & Co. Super bem-vindo, Bernardo. Obrigada, hein? Acho que você pode... Vou te dar a palavra já para iniciar. Gente, desculpa. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, agradecer pela BPI, pelo evento, por essa oportunidade da gente divulgar as melhorias que a gente fez na área de contratos recentemente. Então, eu posso começar minha apresentação? Eu vou falar um pouco aqui de linhas gerais das alterações trazidas pelas novas portarias em transferência de tecnologia, as portarias 26 e 27. E aí, falando um pouco do contexto, a Cândida já adiantou, mas alguns detalhes, eu vou só ficar em pé porque eu não consigo ver. Então, em 7 de julho de 2023, foram publicadas essas novas portarias, as portarias 26 e 27, que elas dispõem sobre os procedimentos administrativos e diretrizes de exame para o procedimento de averbação e registro de contratos e faturas que implicam em transferência de tecnologia. As mesmas foram publicadas na RPI, então foi dado ampla publicidade a essas portarias. E, realmente, eu vou falar um pouco do processo das mudanças em si. A gente se reuniu com membros da sociedade em geral, especialmente as associações que representam os nossos requerentes, então a BPI, a LES, a ICC. A gente também observou decisões da segunda instância do INPI, então decisões que já estavam ali... ideias que já estavam na presidência do INPI, já estavam no INPI, mas que ainda não estavam normatizadas e que eram alvos de julgamentos de segunda instância. E, além disso, a gente colaborou com outros órgãos da administração pública federal, em especial a Receita Federal. E, a partir dessas ações, a gente teve decisões gerenciais do corpo diretivo do INPI, que foram, como a Cândida mencionou, expressas na ata de reunião do 28/12 de 2022. E também a gente teve avanços nos sistemas de informação que permitiram uma troca de informação entre os órgãos federais, em especial a Receita Federal.
E aí, essas duas consequências culminaram na normatização das alterações através da edição dessas novas portarias. E aí agora a gente entra nas mudanças específicas que essas portarias trouxeram. A primeira delas foi a remoção da obrigatoriedade de notarização, apostila e consularização em documentos assinados digitalmente no exterior. A segunda, aceitação de documentos assinados digitalmente sem a chave ICP Brasil. A gente já aceitava documentos assinados digitalmente, mas a gente dava exclusividade para a certificação da ICP Brasil. E como a gente fala de contratos que normalmente envolvem uma parte nacional e uma parte estrangeira, isso limitava muito o uso dessa assinatura eletrônica, já que normalmente as partes estrangeiras não têm essa certificação. A terceira foi a remoção da obrigatoriedade de assinatura de 2 testemunhas em contratos assinados no Brasil. A quarta, a remoção da obrigatoriedade do envio de contrato ou estatuto social nos protocolos e requerimentos de averbação, registro ou de petições. A quinta, a remoção da obrigatoriedade das rúbricas nos contratos, rúbricas em todas as páginas. E, por fim, para encerrar as alterações formais, a gente tem a remoção da obrigatoriedade da apresentação de ficha cadastro. Então, a gente sempre solicitava dos nossos requerentes uma série de informações na ficha cadastro, que hoje a gente não precisa mais dessas informações, porque a gente colhe essas informações junto à Receita. E, além dessas alterações formais, a gente teve 2 alterações técnicas, que foi estabelecer o aceite de licenciamento de tecnologia não patenteada, que será registrado na categoria fornecimento de tecnologia. Então, de novo, já era uma prática do mercado esses processos de licenciamento de tecnologia não patenteado, mas o NPI não reconhecia e logo não dava averbação para esse tipo de negociação. Então, agora as portarias elas estão amplamente reconhecendo esse instrumento do mercado e para ele é dado o mesmo procedimento de averbação e registro que é dado aos outros contratos de transferência efetiva e definitiva da tecnologia. E, por fim, a segunda alteração técnica, ele estabelece que o valor declarado dos contratos que envolvem apenas pedidos de marca passará a constar nos seus respectivos certificados. De novo, já era algo que o NPI fazia através da segunda instância, mas o justo é que essa norma, já que é o entendimento do NPI, valha para todos os requerentes, sem a necessidade de peticionamento na segunda instância. E aí, a partir desse momento, a gente deu ampla publicidade às novas portarias, exatamente para prevenir o que a Cândida falou, que acabou acontecendo na ata, em que as pessoas estavam incertas sobre as mudanças. Então, a gente, além da publicação da portaria, a gente publicou um comunicado na RPI descrevendo as alterações de uma maneira... uma linguagem um pouco mais cidadã ali, né, saindo um pouco da rigorosidade do texto jurídico do normativo. E a gente fez várias ações de comunicação. Então, com o intuito de oferecer plena publicidade às alterações, o NPI tem realizado várias ações, como publicação de notícias no seu portal, publicação em suas redes sociais, apresentações em eventos internos e externos como esse, participação em eventos promovidos por terceiros. E, além disso, o Instituto segue aberto para tirar qualquer dúvida através dos seus canais institucionais. Então, faço aqui a propaganda da nossa plataforma integrada de atendimento, onde a gente pode responder dúvidas específicas. A gente tem recebido algumas dúvidas, inclusive esse comunicado foi um pouco... a redação dele levou em consideração essas dúvidas, então a gente pegou ali os pontos que a gente viu que estavam um pouco mais nebulosos e tentou transformar eles no mais claro possível, mas se ainda restar alguma dúvida, a gente está disponível na nossa plataforma integrada de atendimento. É isso por essa apresentação, obrigado. Obrigada, Bernardo. A gente ouvindo ele falar assim, parece que são mudanças singelas, mas assim, a gente sabe o quão profundo, né, e o impacto que isso tem no dia a dia das empresas. Por exemplo, a possibilidade de se apresentar um contrato assinado com assinatura eletrônica, vocês, em tese, já permitiam, né? Mas as exigências eram
tão complicadas de ser seguidas pelas empresas estrangeiras, né? Aquela e-apostila, e-notarização, a chave ICP, que eu brincava que eu tinha até arrepio quando o cliente pedia para apresentar um contrato assinado com assinatura eletrônica, porque era aquela coisa que era possível do ponto de vista teórico, mas na prática eu não estimulava muito não, porque a gente sabia que para cumprir aqueles, a gente falava para o cliente, aí e-apostila, ele diz, o que é isso? Que apostila eletrônica é essa? Né? Então, essas mudanças, essa facilitação não só traz um dinamismo infinitamente maior, né? Uma facilidade maior, um menor formalismo, como acaba por estimular, né? Que se use o que eu falo muito, que é a utilização jurídica, para não ter uma surpresa, né, com a Receita bem mais para frente. Eu brinco sempre que a Receita tem 5 anos para se capacitar. As empresas, no dia seguinte. Né? A partir de 1º de janeiro do ano que vem, a gente vai ter que começar a seguir as regras da nova lei de preço de transferência. E a gente sabe que, do ponto de vista prático, vai existir todo um tempo de assimilação de capacitação dos profissionais da Receita Federal para saber o que é uma transferência de tecnologia não patenteada, o que é um licenciamento de know-how, né, que agora passa a ser permitido e como a gente recebe milhões de contratos, né, na Europa, nos Estados Unidos, Japão, tem muita empresa estrangeira que usa esse conceito do licenciamento de know-how, não quer uma transferência definitiva, então isso agora passa a ser aceito também pelo INPI, o que acaba estimulando, né, que se busque essa validação de objeto, muitas vezes. E então, essa questão, né? Muitas vezes o fiscal não está tão familiarizado com o que é uma licença de marca, o que é uma licença de patente, o que é um serviço de assistência técnica. Então, no meu ponto de vista, continua sendo crucial a gente, pelo menos nesse período de transição e de assimilação e de aculturamento com toda essa legislação nova, porque a gente nunca teve royalties no Brasil sendo tratado como preço de transferência, isso é uma novidade. Aliás, uma novidade boa, né, porque vem botar o Brasil no mapa em termos de tributação de royalties, mas, como qualquer mudança, né, existe um período aí de assimilação em que eu entendo que o papel de vocês vai ser essencial. E para isso, para que as empresas tenham realmente esse impulso de buscar essa validação, de procurar, né, essa segurança maior para o objeto do contrato, até para depois, perante a Receita, poder sustentar isso, eu não tenho dúvida de que vocês deram um passo enorme e crucial aí para que as empresas tenham vontade de buscar, né, essa validação no momento em que isso deixa de ser, deixará, né, em 1º de janeiro do ano que vem, de ser indispensável para fins de dedutibilidade fiscal. Então, para falar um pouquinho... É exatamente assim que a gente quer se colocar no mercado, como um aliado no processo inteiro de transferência de tecnologia. A gente acha a transferência de tecnologia muito importante para o desenvolvimento do país, para o INPI como instituição. É um complemento mais do que necessário para as nossas outras áreas finalísticas, a área de patentes, a área de marcas, e a gente quer exatamente se colocar como um aliado e nunca como um empecilho a essa transferência. A gente quer se colocar nesse novo paradigma da Receita, do uso do preço de transferência, e para isso a gente reconhece que a gente tinha que fazer algumas modernizações na nossa área. Então, já fizemos a portaria 26 e 27, estamos abertos a fazer outras modernizações que sejam necessárias para chegar nesse futuro em que a gente vai ser interpretado como uma atividade que ela agrega valor na transferência de tecnologia e não só como mais uma etapa obrigatória, como talvez tenha sido no passado. Sensacional, você não sabe como é bom para a gente ouvir isso. Eu vou passar, então, a palavra para o Railton. O Dr. Railton Carvalho é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Ele tem MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Empresas pela FGV e é gerente sênior de Tributário e Trabalhista do Mercado Livre Brasil. Railton, super obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Estou muito honrado de poder trazer o caso do Mercado Livre para vocês. Já começo agradecendo o INPI. O INPI deu uma sobrevida para nós, uma discussão tributária muito relevante para os interesses do Mercado Livre. E antes de toda essa modernização, antes de todo esse incentivo para utilizar o INPI como parceiro, nós já tínhamos trazido o INPI para o jogo e o resultado foi sensacional. Tá? Então, a gente teve uma interpretação de utilizar o INPI, o know-how do INPI, junto com o que nós fazemos no nosso dia a dia na Receita Federal, com todos os argumentos técnicos, com todos os argumentos práticos, com todas as demonstrações possíveis de que o que a gente faz não há transferência de tecnologia.
Então, nós apresentamos os contratos, nós levamos os melhores advogados contratualistas, tributaristas, para falar sobre os nossos contratos e demonstrar que não há transferência de tecnologia no que nós fazemos. E por que isso é super importante? Porque há um tratado de não bitributação entre Brasil e Argentina. Como vocês sabem, a sede do Mercado Livre fica em Buenos Aires, tá? A nossa matriz está lá. E como toda a empresa se desenvolveu de lá, existe um grande corpo de técnicos que dão assistência técnica a todos os sites do Mercado Livre nos 18 países que nós trabalhamos, centralizado de maneira na Argentina, no Uruguai, algumas pessoas nos Estados Unidos, e a gente faz remessa para a remuneração dessas pessoas por esse trabalho que é desenvolvido para todos os outros países. A Receita sempre entendeu que isso era um trabalho que indicava a transferência de tecnologia. Portanto, desde 2014 a gente vem discutindo sobre esses contratos, sobre a perspectiva civil, sobre a perspectiva tributária, juntando pareceres dos mais renomados juristas nesse sentido, explicando o tratado de não bitributação do Brasil e da Argentina, e o resultado que nós tivemos em todos esses anos foi uma incompreensão da Receita e, por incrível que pareça, uma incompreensão do próprio Poder Judiciário em relação a esse assunto. Tá? Ano passado, quando eu assumo a área, a gente tem um insight muito interessante, voltando neste caso, tá? Que era a gente está errando. Esse caso é muito simples. Quando a gente começa a falar sobre o caso, quando a gente pega o tratado Brasil e Argentina, quando a gente analisa a cláusula 7ª desse contrato, em comparação com a cláusula 12ª, fica muito claro que o que a gente faz, por não envolver transferência de tecnologia, não deveria ter imposto de renda retido na fonte, porque ele é tributado na Argentina. E aqui é onde o simples faz toda a diferença na estratégia do caso. Nós questionamos o INPI se esse caso tem ou não tem transferência de tecnologia. O que a gente fez foi mudar essa percepção de não, eu sei que eu não preciso averbar porque não há transferência de tecnologia, mas o governo está interpretando de uma maneira equivocada. Então eu vou trazer para o governo o maior especialista que o governo possui no assunto para dizer para o governo o que eu estou dizendo desde 2014, ele não entende. E nós procuramos o INPI, e o INPI analisou esse contrato numa velocidade também, e até parabenizo, assim, muito impressionante, e nos deu um parecer de que os nossos contratos estavam isentos de averbação porque não havia transferência de tecnologia. Então, se em 2014 nós tivéssemos tido o mindset do INPI como um companheiro, como um parceiro, como alguém que poderia nos ajudar a fazer essa demonstração de que o que nós fazemos não tem transferência de tecnologia, hoje eu não teria uma discussão com um impacto significativo, não só para o Mercado Livre, mas para todas as empresas de tecnologia que a gente tem no Brasil hoje, discutindo essa matéria. Porque, pasmem, nenhuma empresa tem o INPI ao seu lado com uma decisão de que não há transferência de tecnologia nesse sentido. Tá? Então, esse era um relato que a gente queria trazer para vocês. Era um relato super interessante porque houve até uma mudança de posicionamento da própria autoridade fiscal em relação a esse assunto. Por quê? Porque a autoridade fiscal ela não pode dizer que o INPI não sabe o que ele está fazendo. Ela não tem essa capacidade. Já o INPI pode dizer para ela, olha, a sua seara é uma seara fiscal. A minha seara é uma seara técnica no âmbito da propriedade industrial. E aqui, tendo em vista a organização do nosso Estado, eu sou soberano para dizer se há ou se não há transferência de tecnologia. Tá? E isso influencia, e na nossa avaliação técnica, limita, inclusive, o próprio juiz a dizer se há ou não há transferência de tecnologia. Por quê? Porque a gente tem que sempre interpretar que o poder ele é uno, ele é dividido entre as instituições, mas ele é uno. Eu tenho o Estado que tem a responsabilidade de fazer a gestão das averbações e recolher toda a tributação inerente a uma determinada operação, me dizendo que, olha, não há transferência de tecnologia e, por isso, não incide o imposto de renda retido na fonte. E aí aqui o mistério do advogado, e isso é super interessante também dentro da estratégia, porque, como eu disse, isso começou em 2014 e o insight veio no ano passado. E a grande pergunta para as pessoas que são aqui, são advogadas, que se fazem é como é que a gente apresenta em 2022
um documento que deveria ter sido apresentado em 2014. Está inovando, não estamos inovando, sempre esteve nos autos essa discussão. Tá? E aí, do ponto de vista da técnica processual também, a gente acaba apresentando isso em memoriais, tá? Para formular, reforçando todos os pontos que trazemos desde 2014 sem inovação nesse sentido. Isso é super importante, tá, pessoal? Porque dois pontos que a gente verifica. Primeiro, trazer o INPI para o jogo. Então, na minha área, e eu tenho até aqui as minhas colegas de trabalho que fazem parte aqui de propriedade intelectual, o INPI é um parceiro, o INPI não é um opositor, não é um órgão burocrático dentro da nossa estratégia de negócio, é um órgão consultivo também, que a gente quer ter sempre próximos, que a gente quer aprender, que a gente quer poder ter um diálogo para melhorar as nossas operações e para fazer com que esse país se desenvolva. Tá? Mas também é super importante para que a gente possa treinar as nossas autoridades, principalmente numa estrutura que ainda não está preparada para o processo de digitalização, de tecnologia que as empresas possuem para a aplicação, principalmente de normas tributárias aos nossos negócios. Então, você ter um INPI que já tem essa preparação, que tem esse mindset, que entende dessas novas tecnologias, que está antenado em relação a esses novos movimentos, como o consultor oficial do governo e das autoridades fazendárias para a aplicação da regra tributária, faz toda a diferença. Tá? Então, fica aqui o testemunho do Mercado Livre em relação a essa discussão, uma discussão muito grande no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Para quem tem interesse, amanhã vai ter um julgamento muito importante na segunda turma do STJ em relação a esse tema, em que esta abordagem já vai ser enfrentada pelos próprios ministros nesse sentido, considerando um posicionamento de um órgão de Estado nesse caminho. Aí uma coisa que a gente percebe muito em muitos processos tributários, a gente acaba já fazendo isso há algum tempo, é que é completamente diferente o impacto quando a empresa chega na Receita dizendo que não tem transferência de tecnologia, ou quando eu, como advogada, faço um parecer do escritório contratado dizendo que não tem transferência de tecnologia. Né? É o próprio órgão governamental competente para averbar os contratos de transferência de tecnologia que está dizendo que não pode averbar. Não é que ele não queira, não é que o contrato não preenche os requisitos, é que simplesmente o contrato não preenche o pressuposto básico, que é ter transferência de tecnologia. E isso tem um impacto enorme na tributação em si. Né? Então, esse caso é um caso só para ilustrar que já existiu com a legislação atual, com o que temos hoje, né? Porque isso já é uma coisa que todo mundo podia estar fazendo há muito tempo, que acho que é importante a gente divulgar para que as empresas façam e se beneficiem disso, né? E passem a usar não só para dedutibilidade fiscal ou para remessa que nem precisa mais, enfim, passem a usar efetivamente como um aliado para explicar e demonstrar muitas vezes para as autoridades fiscais qual é o próprio objeto daquele contrato. Né? Então, são aspectos que a gente, principalmente quando a gente pensa num horizonte a partir do ano que vem, em que a legislação tributária foi toda modernizada em termos de remessa de royalties para o exterior, esse papel hoje, né, que a gente citou aqui, que o Railton brilhantemente explicou sobre a atuação do INPI e o impacto que teve nesse caso dele, e eram vários contratos, né, na realidade não eram só, mas, e vai em cascata, né, vão todos tendo o mesmo entendimento. Então, isso foi crucial, né? Foi super importante e acho que dentro desse novo cenário isso vai ser cada vez mais importante. E eu queria até, estou vendo aqui alguns rostos que foram super importantes nessa luta, né, para a flexibilização das normas de averbação de contratos no INPI, a Tatiana Campelo, a Karina Miller, a Flávia Rebelo, enfim, todo mundo, através das associações, através das empresas, né, colocando a necessidade de se modernizar o sistema, de se flexibilizar. E queria deixar aqui um obrigado especial ao nosso ex-presidente, Cláudio Furtado, né, que teve uma participação essencial aí também com a ata da reunião de 28 de dezembro do ano passado, que agora é objeto das portarias e que está sendo implementada pelo Bernardo. Eu vou entrar aqui no chat para ver as perguntas. Cândida, só antes da gente entrar nas perguntas, eu queria apontar o quão fantástico é esse exemplo do Mercado Livre, porque ele mostra exatamente que o processo de averbação e registro ele está mais fácil, mas o escrutínio da matéria em si, ele continua de alto padrão. Então, na verdade, a gente não transformou o processo mais fácil porque dizer que algo
transferência de tecnologia ficou mais fácil ou mais difícil. A gente tornou o processo mais fácil para que as partes elas tenham mais rapidamente a resposta de se aquilo é transferência de tecnologia ou não. E assim, eu acho que a rapidez em si nem era um problema, né? Pelo contrário, eu sempre falei que a gente era bastante privilegiado de lidar com a diretoria de contratos do INPI, porque existia aquele prazo de 30 dias, no máximo, estourando em 40, você tinha um posicionamento. A questão é que, e que eu acho que é muito importante da gente ressaltar agora, é a desburocratização que todo esse movimento impera, né? A intenção é se focar exatamente nisso, na análise da validade dos direitos de propriedade industrial, tem uma marca válida, tem uma patente válida. Agora, os termos contratuais negociados entre as partes, isso o INPI não vai estar se manifestando, né? Mas ele vai se manifestar quando a gente precisar perguntar, você pode averbar isso aqui? Tem transferência de tecnologia? Vai emitir, não, isso aqui não é passível de averbação por não envolver transferência de tecnologia, ou esse é um contrato de licença de marca, não tem patente aqui, ou é um contrato só de serviço, de assistência técnica, não tem fornecimento de tecnologia. Então, assim, para esse tipo de análise, continua sendo essencial a atuação do INPI. A gente super agradece, né, essa questão da própria desburocratização, da flexibilização de regras, porque é isso que estimula. Né? Se fosse uma coisa dentro de um ambiente, a partir do ano que vem, em que para a dedutibilidade fiscal não vai ser mais indispensável, acaba que o próprio estímulo da empresa de apresentar e de pedir uma validação, ele existe quando a gente sabe que vai se ater àquela análise que se precisa. Né? Então, isso é importante também. Mas eu vou só fazer minha propaganda aqui, que isso acaba fazendo o processo ficar mais rápido também. Porque a gente tem esse limite de 30 dias para responder, mas acontecia muito antes dessas simplificações, a gente ter que fazer exigências quanto à rubrica. Ganhar um novo período. E aí acabava que a pessoa tinha 60 dias para responder, depois a gente tinha mais 30 para analisar. Então, a resposta do NPI, sim, ela estava dentro dos 30 dias. Realmente, esse é um fato muito positivo que a nossa área sempre teve. A gente sempre teve uma resposta muito célere. Mas, muitas vezes, o processo como um todo acabava somando esses 30 dias de um cumprimento de exigência, sendo muito mais moroso do que a gente gostaria de oferecer o serviço para a sociedade. Então, indiretamente, a gente acaba também fazendo um serviço mais rápido. E esse caso do Mercado Livre, ele traz uma outro fato interessante, que ele mostra que o serviço do NPI ele pode ser usado tanto para você conseguir o certificado de averbação, conseguir a declaração de que aquilo é transferência de tecnologia, como o contrário. Então, a gente tem outros casos, como no Mercado Livre, em que o interesse da empresa é exatamente esclarecer que aquilo não é transferência de tecnologia. E aí isso pode ser feito ou pedindo para averbar o contrato, e aí vem uma negativa, ou até por forma de consulta. Talvez seja até mais simples e mais rápido entrar com uma consulta, a gente vai analisar o mérito técnico e vai já, a partir da consulta, emitir uma carta dizendo que aquilo não é transferência. E antes, só para vocês entenderem como esse posicionamento do NPI para a gente é fantástico. Quando eu vou conversar com um desembargador, com um ministro agora, eu só faço uma pergunta para ele. Excelência, entre o artigo 7º e o artigo 12º do Tratado de Não Bitributação do Brasil e Argentina, há necessidade ou não de transferência de tecnologia? Ele vai dizer, olha, se você estiver no 7º, não. Se você estiver no 12º, que está fazendo o tratamento de royalties, sim. Ótimo, que legal. Porque o INPI está me dizendo que eu estou no 7º. Porque não há transferência de tecnologia. Não é mais um entendimento pessoal meu, né? É o INPI que está falando. Eu não preciso dizer para ele o que é o meu contrato, o que eu faço, porque não há transferência de tecnologia. Em 30 segundos, você já resolveu o caso. É impressionante ver a cara de um julgador quando você traz essa informação para ele, tão nítida. E um assunto que, se você tira essa participação do INPI na identificação, na análise, na conclusão do contrato, o jogador ele vai ter que formar o posicionamento dele. Putz, tem que analisar isso aqui no detalhe. Deixa eu ver esse contrato, deixa eu analisar. E muitas vezes até o próprio jogador não tem uma capacidade técnica para ter esta opinião. E ele acaba no senso comum dele, dando uma decisão que pode ser uma decisão injusta. E quando eu tenho o INPI fazendo essa análise, dando certeza para ele que, olha, eu tenho os meus melhores técnicos, pessoas capacitadas, que passaram por um concurso, que são altamente especializadas nesse assunto, me dizendo que não há transferência de tecnologia, eu dou um conforto para o jogador que sem o INPI eu não teria. E isso torna a vida do advogado muito mais simples. Tá?
E muitas vezes a própria Receita, tá? Pelo menos a gente não sabe como vai ser, né, a partir do ano que vem, diante desse novo arcabouço jurídico. Mas a própria Receita Federal nunca questionou posicionamento do INPI em termos de categoria contratual. Para perguntas, gente. Alguém tem algum comentário? Vocês podem trazer o microfone, por favor? Pode. Obrigada. Você vai fazer algum do chat ou só aqui? É, algum do chat. Tá? Está ouvindo? Boa tarde. Como eu fui mencionado aqui pessoalmente, e fico muito agradecido pelo reconhecimento desse passo que a gestão do INPI deu no dia 28 de dezembro, eu cheguei a ouvir dizer que foi uma decisão tomada no apagar das luzes. Mas, na verdade, essa foi uma decisão do acender das luzes. Ela pode ter sido apagar das luzes de um período de gestão. Um período de gestão que veio, que está sendo continuado, que pegou um legado e transformou agora numa instrumentação definitiva, correta, por meio de portarias. Mas eu queria dizer que esse tema, apesar da decisão ter sido tomada no dia 28, porque havia um compromisso da nossa gestão de resolver este assunto, tomar uma decisão desse assunto, dentro do plano de ação do INPI de 2022, portanto, não era possível a gente passar isso para o ano seguinte, eu quero dizer que esse assunto veio sendo amadurecido pela gestão do INPI durante muitos meses. A própria Procuradoria Federal do INPI, 27 meses antes do dia 28 de dezembro, havia publicado um parecer de um procurador federal num processo sobre marcas que dava a direção correta para o INPI, desde que fosse transformada enfim, em norma, ter sido transformada em parecer normativo. O que eu vejo de muito importante não é apenas a questão da desburocratização, porque ela em si é muito importante, mas a resolução da incerteza a respeito do que o INPI pode e deve fazer em casos de transferência de tecnologia ou de negócios com ativos de propriedade intelectual ou negócios de transferência de know-how. Porque isso é um mercado internacional de 400 bilhões de dólares. E o Brasil se via ainda preso a práticas e a concepções que existiam no país desde 1970, 71, quando o Brasil enfrentava graves crises no balanço de pagamentos. Então, a questão da remessa de royalty, ela também tinha uma dimensão econômica que era importante reinterpretar à luz do que é o negócio recente, não mais de 1970. Então, eu acho que essa decisão que foi tomada unanimemente pela diretoria do INPI, cada um dos diretores se manifestou pessoalmente para fazer as transformações que foram feitas e se manifestou por escrito, em ata, foi um passo que a organização deu de coração, de alma, e pensando num Brasil melhor, num Brasil inserido num negócio de transferência de tecnologia de 400 bilhões de dólares. Ou seja,
Por isso que eu digo, não foi um apagar de luzes, foi um acender de luzes. E produto de muito estudo interno e de cooperação com as organizações que promoveram eventos, promoveram intercâmbio internacional de ideias e plenamente coordenado com a área do GIP, que conduz a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, que participou de todas as etapas desse processo decisório do INPI. Nós tivemos consultas muito frequentes com os atores lá de Brasília. Então, eu quero parabenizar, antes de mais nada, a administração do meu sucessor, do Dr. Júlio, que em 6 meses consolidou todos os normativos, mudando 2 portarias que existiam historicamente, em plena sintonia com aquilo que foi decidido unanimemente pela diretoria do INPI. Não é o trabalho de Cláudio Furtado, é o trabalho de toda uma diretoria que se ateve seriamente ao estudo da questão e ao impacto que ela poderia ter para o desenvolvimento nacional. Era esse o meu depoimento aqui. Doutor Cláudio, a gente só pode te agradecer demais. Eu preciso até lembrar, né, que isso foi resultado de um comprometimento numa palestra, num painel em que a Tatiana Campelo comigo estávamos pela LES, Brasil e CC, né, era um evento conjunto em que tivemos o prazer de ter o senhor palestrando e foi falado, a gente teve empresas dando depoimentos, falando sobre a necessidade de se flexibilizarem alguns entendimentos e tal, e o senhor assumiu naquele painel o compromisso de revisitar, de consultar a Procuradoria internamente, e a gente viu na ata que foi um trabalho extremamente cuidadoso, cada um dos itens, cada um dos tópicos, houve a preocupação de ter o contato e tal, e ele falou, não, a gente não entra no mérito se é pedido, se é registro, se é patente concedida ou é pedido de patente, simplesmente é o seguinte, são 2 empresas privadas, se uma quer pagar e a outra quer receber, e a empresa argentina está querendo fazer aquela remessa, está querendo fazer aquele pagamento, aquilo demonstra que existe um valor para ela, não sou eu que vou opinar. Né? Então, finalmente, chegamos nesse estágio em que esse foi um dos itens que foi flexibilizado. Né? Agora, os certificados de averbação podem ser emitidos em caráter oneroso, mesmo envolvendo só pedidos de uso de marca, né? Não tendo, às vezes, marcas já registradas ali no meio daquele objeto do contrato. A questão do licenciamento de know-how também foi outra questão extremamente relevante. Dos contratos apresentados com assinatura eletrônica, eu diria que esse é top 1. Isso facilita demais, ainda mais num mundo pós-Covid. Né? Durante a pandemia, eu lembro que eu explicava, às vezes, para cliente alemão, mas tem que assinar manual. Enfim, era difícil. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que a gente está dando passo aqui extremamente importante para a modernização da área como um todo e acho que a gente, como advogados, né, seja de escritório, internamente de empresa, a gente tem que também pensar nisso que a gente está colocando aqui, que do novo papel do INPI, né? A gente avançou muito e agora a gente tem que fazer jus, a gente tem que aproveitar esse papel de aliado que o INPI tem e que vai ter cada vez mais e a gente pode estar se beneficiando com isso. Quanto a essa mudança específica de reconhecer o valor dos contratos que tem apenas pedidos de marca, a gente, ao defender essa tese, fazia muito esse comentário, que as partes elas estão vendo o valor naquele pedido de marca. Então, independente do que o INPI, o estado que o pedido de marca esteja no INPI, as partes elas já estão entendendo que aquele direito potencial ele tem um valor no mercado. Então, não seria papel do INPI de alguma maneira brecar essa negociação. Então, o nosso certificado ele deixa amplamente, ele mostra muito bem que aquele pedido é um pedido e não um registro consolidado, mas ele não se omite em colocar o valor que o próprio mercado está dando para aquele pedido. A gente ouvia muito isso das empresas, que hoje em dia a gente tem um mercado muito dinâmico, em que as marcas, as empresas elas conseguem agregar valor às suas marcas muito rapidamente. Então, como a gente vive na era da internet, uma marca ela pode ser novíssima, o pedido dela no NPI pode ter sido de ontem ou da semana passada, mas as empresas já estão trabalhando em consolidar essa marca e em trazer valor econômico para essa marca. Então, é justo que a gente coloque ali esse valor econômico que o próprio mercado está vendo. Com certeza. E eu vou aproveitar, então, para já deixar um pedido para o próximo. Ele já sabe até o que eu vou falar. Que o mesmo racional se aplica ao pedido de patente.
né? Com a diferença de que o pedido de patente, a rigor, o direito é maior ainda, né? Porque quando a patente é concedida, o prazo de validade inicial daquela patente é a data de depósito, o que não acontece com a marca, né? Que vai valer da data de concessão. Então, assim, historicamente, o INPI sempre aceitou a licença dos pedidos de patente com pagamento retroativo depois da concessão, né, mas não por marca. Marca pedido nunca pôde gerar pagamento, e o INPI nunca aceitou emitir o certificado com o pagamento. Agora, isso é possível para pedido de marca, mas para pedido de patente eu entendi que a gente ainda está dependendo de um passinho extra para evoluir, né? Então, queria já deixar esse pedido para vocês consultarem a Procuradoria. A gente sabe que são direitos diferentes, de natureza distinta, é claro, mas do ponto de vista... Eu confesso que quando eu vi a permissão da emissão do certificado de averbação oneroso para pedido de marca, eu tinha certeza que para patente ia passar. Porque na minha cabeça não faz sentido poder para marca e não poder para patente. Como o Dr. Cláudio bem apontou, todas as mudanças elas precisam ser muito bem estudadas dentro do NPI. A gente tem que ver os reflexos dessas mudanças dentro das nossas áreas finalísticas, também marcas e patentes. E acabou que realmente o processo para essa inclusão de marca, ele precedeu o processo de patentes. Então, agora a gente já tem esse estudo feito e já tem essa segurança de fazer essa modificação. Para patente, a gente ainda está num estágio anterior a isso, mas as discussões internas elas estão acontecendo, a gente não consegue ainda apontar uma direção, mas a gente está sempre aberto a ouvir esse feedback do mercado e eventualmente trazer as discussões internas para o NPI para até se posicionar ou contra ou a favor, mas se contrapontar o porquê. Exatamente, está ótimo. E existe já algum tipo de consulta à Procuradoria? Ainda não. A gente ainda está numa fase preliminar ainda a consulta à Procuradoria. Um estudo na coordenadoria em si? Sim. Tá certo. Obrigada. Mais alguém queria fazer algum comentário, algum questionamento? Tatiana. Bom, boa tarde, só parabenizar mais uma vez. Eu acho que eu faço, né, as palavras da Cândida, do Dr. Cláudio também. Acho que a gente teve um avanço assim incrível. O Bernardo sabe bem, né, a minha opinião sobre isso. A gente chegou num momento assim histórico e isso foi fruto de trabalho de muita gente para chegar até aqui. Então, acho que a gente, como atuantes na área de propriedade intelectual, a gente tem que celebrar esse momento e incentivar para que isso continue, né? Esse é um grande passo que foi dado, então que venham outros, que a gente possa avançar. A patente é um contrato, ou de um contrato, ou de um contrato de fornecimento de tecnologia, apenas o objeto. Será que a gente vai passar a ver, ao invés de um contrato longo, com todas as cláusulas de condições, será que as partes vão ter uma tendência de passar a ter um contrato mais resumido para submissão do NPI, com isso até ganhar mais velocidade na análise? Como é que vai ser o ponto de vista de vocês conseguirem analisar esse contrato? Se a gente apresentar o contrato só com as cláusulas básicas para que vocês precisem analisar, isso é suficiente? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Obrigado pela pergunta. Bom, na verdade, se o mercado vai usar um contrato mais simplificado ou não a partir dessas mudanças, fica a critério do mercado, cada ente que achar mais vantajoso ou menos. Nós do NPI, vou falar quase que uma opinião pessoal, eu gosto quando os contratos eles são os mais simples possíveis. Se eles atendem a todos os requisitos de uma maneira simples, direta, realmente facilita a nossa avaliação e, eventualmente, pode até levar a um prazo de análise menor. Mas uma coisa que eu acho importante frisar é que os contratos, como eu falei, em si, eles obedecem à vontade das partes. Então, as partes colocam ali a complexidade que ela acha necessária ou não para a formalização do seu negócio. Mas uma coisa que a gente no NPI está muito aberto e vai estar mais aberto nesse momento é conversar com o nosso requerente. Então,
a gente está aberto ao próprio requerente ele simplificar ali o que ele acha de mais relevante para o NPI. Então, usar o instrumento da carta justificativa para apontar ali quais são os itens principais que ele acha relevante para o NPI. Isso é sempre muito bem-vindo, porque acaba guiando a nossa análise e torna ela mais curta, mais célere. Tá certo. E, assim, em relação a essa pergunta sobre o contrato reduzido, o short form, vocês vão, eventualmente, se o contrato reduzido fizer menção a um contrato inteiro, mais completo, com outras cláusulas... São citados em itens que a gente não analisa, que não sejam relevantes. Então, a gente recebe alguns contratos que citam outros contratos na parte de anticorrupção, porque são contratos que são enormes e iguais para todos os contratos que aquela empresa analisa. E aí, nesse caso, a gente reconhece que aquilo não interfere na nossa posição, se aquilo é transferência de tecnologia ou não, e não pede o contrato. Mas, realmente, se ele citar um outro contrato, principalmente na sua definição do objeto, infelizmente, a gente tem que pedir, a gente pede para o requerente ele já anexar aquele contrato, que para a gente também, a gente quer dar uma resposta final o mais rápido possível. Ou simplesmente não menciona, gente. Menciona no contrato inteiro que vai ser feito um menor para o INPI para validação de objeto. Acho que é mais fácil. Mas, enfim, resolve-se de qualquer forma, se resolve, se atinge o mesmo objetivo. Tem um ponto importante aqui, sob o ponto de vista de contencioso, tá? Quando a gente faz esse contrato mais simplificado, eu vou juntar isso num processo, eu posso ter um problema. Então, na estratégia do porquê eu faço aquele contrato, se eu estou no âmbito consultivo, se eu estou no âmbito contencioso, é importante ver isso. Porque, para o âmbito do judiciário, a análise do contrato inteiro, que é aquele contrato que vai ser o objeto da controvérsia, que um juiz vai avaliar, é importante que seja o mesmo. Tá? Nos nossos casos, a gente fez isso. E, gente, era muito contrato e muita página. Era muita coisa. Mas, para não ter dúvida, qualquer tipo de alegação de que se trata de análise em documentos distintos, com simplificações, e por isso essa prova vai ser desconsiderada, é importante que os advogados tenham essa visibilidade do que se está fazendo, por que se está fazendo, para que o INPI realmente possa fazer um trabalho que vá fazer diferença lá na frente. Tá? Alguém tem mais algum comentário, uma questão? Cristina. Boa tarde a todos. Eu só queria fazer uma pergunta sobre a certificação digital. Vocês só aceitam certificado com ICP Brasil, certo? Não? Não mais? Para todos os casos? Sim. Ou só transferência de tecnologia? Para todos. Para todos? No caso, eu só consigo falar por transferência de tecnologia, mas a Cândida, que tem relacionamento com outras áreas da NPI, está passando aqui que para todos. Tá bom. Obrigada. Só para falar que para software, não. Ah, não, mas aí é outra área, né? Não é nem na coordenadoria de contratos. Aí são outras regras completamente diferentes. Aqui dentro de transferência de tecnologia, para as outras áreas ainda vai ter que ver. É isso. Olá, boa tarde. Carlos Maurício Adissone, da segunda instância administrativa do NPI. Só para agregar um esclarecimento em relação ao ponto das mudanças em relação aos pedidos de registro de marca, na consulta que foi feita pela segunda instância à Procuradoria, a segunda instância já apontava na direção de que havia também uma questão de fundo jurídico que precisava embasar essa mudança de entendimento. E o que nós apontamos, então, é que, ao contrário do que até então se entendia, que o pedido de registro era uma mera expectativa de direito, o pedido de registro, não só pelo que já é contemplado na LPI, mas também à luz do nosso atual Código Civil, ele é, sim, um direito, embora um direito eventual subordinado a uma condição resolutiva. Então, foi desenvolvido todo um raciocínio sobre a natureza jurídica dos pedidos de registro de marca, e essa opinião técnico-jurídica da segunda instância foi avalizada pela Procuradoria e propiciou essa mudança de entendimento. Então, só para reforçar esse aspecto importante também nessa mudança de entendimento. Obrigada, o parecer é excelente, aliás. Ele explica todo o racional jurídico, mostrando por que esse deve ser o entendimento. Alguém mais tem um comentário, uma pergunta?
Gente, eu vou encerrar, então, agradecendo muito a presença de todo mundo. Um privilégio ter o Dr. Cláudio aqui. Todo mundo que lutou tanto, né, para ver esse movimento acontecer. Super obrigada, Bernardo, e super obrigada, Railton. Eu que agradeço.